Me chamo Esther, mas todo mundo me conhece como Dona Estelita. O Dona veio com os cabelos brancos, e o Estelita foi o que sobrou depois que levei cacetada da vida por décadas seguidas. Já tô com 80 anos nas costas, minha filha, e hoje posso dizer sem vergonha nenhuma. Se eu sobrevivi, é porque Deus me esqueceu uns anos e depois resolveu me buscar de volta. E olha, demorou, viu? Senta aí, ou deita, se for o caso, mas me escuta com o coração, porque o que eu vou contar aqui não é para ter dó de mim, não. É para você entender que tem gente que se esconde atrás da Bíblia com a mão cheia de pecado e a cara limpa. E que as maiores dores da minha vida começaram quando todo mundo achava que eu era a menina mais sortuda da vila. Meu pai era pastor, pastor daqueles respeitado até pelo vento. Voz grossa, Bíblia debaixo do braço, terno marrom que parecia ter nascido com ele. Era o homem que conversava direto com Deus. Isso ele dizia, e todo mundo acreditava, até minha mãe, principalmente ela. Meu pai era a figura que comandava a rua, o bairro, a vila, o tempo, a gente. O povo dizia que ele tinha luz nos olhos. Eu hoje sei que era só reflexo de vela mesmo. Minha mãe era calada, muito calada, mas era uma boa mulher, dessas que botava o arroz no fogo e a cabeça no travesseiro do mesmo jeito, em silêncio. Ela dizia que meu pai era o escolhido, que Deus tinha posto ele na terra para guiar os outros, e que eu devia me orgulhar de ser filha do servo mais fiel do Senhor. Pois é, fiel até demais. A casa era pequena, mas vivia cheia. Gente vinha ouvir pregação, pedir conselho, buscar oração. Tinha sempre alguém chorando na sala ou ajoelhado na cozinha. E meu pai ali, impondo mão, abençoando, falando com uma força que fazia a parede até tremer. Ele tinha dom com as palavras. Sabia como ninguém enrolar versículo com ameaça e carinho com castigo. E a gente obedecia, porque era pecado duvidar. E pecado, meu bem, era coisa séria ali. A minha parte nessa igreja doméstica era simples, ficar quieta, baixar a cabeça e aprender. Só que tinha um detalhe. Quando a noite caía e a última vela apagava no corredor, meu pai dizia que era a hora da preparação espiritual. E aí tudo mudava. A casa silenciava de um jeito que dava medo. Minha mãe acendia uma vela nova, sempre a mesma, daquelas que cheirava a parafina velha. Arrumava minha cama com cuidado, ajeitava o travesseiro como se fosse santo e saía. Sempre saía. E quando ela saía, ele entrava. No começo, eu achava que era parte do aprendizado. Ele dizia que eu era filha da promessa, que meu espírito precisava ser mais puro que os outros, que Deus tinha planos para mim. Então ele me fazia rezar. Não rezar assim de mãos dadas, não. Era deitada com a vela acesa do lado e ele em pé, perto da cabeceira. Mandava fechar os olhos, repetir as palavras que ele dizia e confiar. Confia no teu pai, que é servo de Deus. Essa frase me perseguia mais do que qualquer oração. Eu obedecia, porque criança não discute com o homem de Deus, ainda mais sendo o pai. No começo era só voz. Ele falava firme, dizia que Deus estava me moldando, que meu corpo era templo, que precisava ser cuidado. Depois vinham os toques, mas era toque de bênção, segundo ele. Um gesto aqui, outro ali, para limpar a alma, ele dizia, e eu acreditava. Porque quem era eu para duvidar de homem que lia a Bíblia de trás para frente e fazia a vizinha cair de joelho só com um glória? Só que meu corpo começou a dar sinal. Sabe aquele arrepio que não é de frio? Aquela coisa que deixa a pele pedindo socorro sem abrir a boca? Comecei a me encolher quando ele chegava, a travar o corpo quando ele dizia, é hora da unção. E minha cabeça ficava pesada, como se tivesse barro dentro. Mas eu não falava nada, porque minha mãe dizia que ele era homem santo. E quem era eu para estragar isso tudo? Teve uma noite que foi diferente. A vela queimava mais rápido que o normal. O quarto estava abafado. Ele mandou eu deitar e começou a oração. Mas a voz dele não estava igual. Tinha um jeito de sussurro estranho, mais baixo, mais lento, e o toque não foi na testa, nem na mão. Foi no pescoço, depois no ombro, depois mais embaixo. E eu não entendi. Meu corpo gelou.
mas ele continuava rezando e dizia que era bênção, que Deus me escolheu e que eu tinha que aceitar. Eu quis perguntar o que era aquilo, mas só saiu um amém baixo, e eu senti uma coisa dentro de mim quebrando. Não sei se foi a fé ou se foi só meu instinto tentando me avisar. Tem coisa errada aqui, Esther, mas era tarde, porque a vela já estava pela metade, a porta estava trancada por dentro, e o homem que me chamava de filha falava de Deus com a mão onde não devia. E foi ali, naquela primeira noite em que tudo pareceu esquisito demais para ser só oração, que eu entendi. Mas não entendi, sabe? Porque quando a gente é criança, a gente sente antes de saber, a gente encolhe antes de falar. E eu só me encolhi. Me encolhi tanto que parecia que meu corpo ia sumir dentro do colchão. Mas não sumiu. E ele também não saiu. No outro dia, minha mãe me deu café com farinha e disse que eu devia agradecer por ter um pai tão temente a Deus. Eu olhei para ela e quase contei. Quase. Mas ela estava com um olhar tão orgulhoso, tão cheio de fé cega, que eu só mastiguei o pão duro e engoli junto aquele segredo que estava nascendo dentro de mim. Depois daquela noite da vela correndo depressa e da mão dele vagando como se meu corpo fosse mapa de revelação divina, as coisas só pioraram. Só que piorava num silêncio tão bem ensaiado que se eu contasse, iam rir da minha cara. Porque para fora daquelas paredes, meu pai era o pastor da vila. Por dentro, era o dono do templo e da carne. Começou a virar rotina. Todo fim de oração em família, ele me olhava com aquele olhar que não era de pai nem de homem santo. Era um negócio gelado, que fazia meu estômago querer fugir pelas pernas. E bastava a mãe apagar a última lamparina, que ele já dava o sinal. Mandava ela preparar o quarto com mais zelo, porque a alma precisava de cuidado. E ela obedecia, com um sorriso torto no rosto e os olhos que não encaravam os meus. Eu perguntava, baixinho, por que só eu tinha que rezar depois que todo mundo dormia? Ela respondia sempre igual. Porque você é escolhida, filha. É pro seu bem. Ah, claro. Toda menina sonha em ser escolhida para rezar com o pai trancado no quarto, enquanto a mãe passa pano no chão da cozinha. O ritual era o mesmo. Ele acendia a vela com calma. Fazia eu ajoelhar, depois deitar, depois respirar fundo. Tudo guiado por Deus. E as mãos dele passeavam como se fosse parte da doutrina. Começava nos ombros, escorregava pelas costas, parava na cintura e subia de novo. Às vezes ia mais longe, mais fundo. Dizia que precisava expulsar os maus pensamentos, que o corpo era a casa do espírito. Só se esqueceu de dizer que o espírito tremia de pavor ali dentro. As noites viraram um pesadelo acordado. Eu ficava olhando para o céu da cama e contando os estalos da madeira, tentando adivinhar quanto tempo faltava. O som do chinelo dele vindo pelo corredor fazia meu coração querer cavar um buraco e sumir. Tentei dormir de barriga para baixo. Tentei esconder a mão embaixo do travesseiro. Tentei até segurar a respiração, ver se ele achava que eu tinha morrido e desistia. Mas não, ele sempre achava que era a vontade de Deus. E minha mãe fingia que lavava o mesmo prato por 20 minutos. Não olhava, não escutava. Só dizia depois, quando eu saía do quarto tonta de tanto alívio espiritual: Deus está te usando, minha filha. Você é forte. Ele escolhe os fortes. Forte é o estômago dela, que aguentava ouvir meu choro abafado sem cair dura no chão. Na escola, comecei a virar sombra. Se antes eu respondia à professora, agora eu só balançava a cabeça. Quando alguém me tocava, eu dava um pulo. Me encolhia até dentro da própria pele. Um dia, uma colega pegou na minha mão para dividir uma fruta e eu puxei com tanta força que derrubei a fruta e a amizade. Nunca mais falou comigo. Disse que eu era bicho do mato, talvez fosse mesmo. Bicho criado em cativeiro, enjaulado no próprio nome. O pastor, meu pai, começou a me chamar de minha ungida. Repetia isso em voz alta na frente dos outros. Dizia que eu tinha o dom da obediência, que Deus me preparava para algo grande. Os outros elogiavam, diziam que queriam uma filha como eu, quieta, devota, submissa.
Submissa é um jeito bonito de dizer amassada, né? Os toques viraram rotina. Longos, demorados, ensaiados. Ele fazia questão de repetir as mesmas palavras. Deus está aqui comigo, você é templo, deixa Deus agir. Deixar? Como se eu tivesse escolha. Como se meu corpo fosse meu. Como se meu medo valesse mais que a fé dele. Comecei a ter medo do escuro. De verdade. Mas não por causa do escuro em si. Era porque no escuro ele fazia mais. No escuro ele dizia que a luz atrapalhava a purificação. A luz não, né? A luz mostrava. E ele queria esconder. Sempre escondeu tudo atrás da Bíblia. Usava a capa da fé para limpar a sujeira das mãos. Eu tentei fugir dele um dia. Só uma vez. Já era tarde da noite. Ele vinha pelo corredor com aquela cara de pastor iluminado. Eu levantei da cama, corri para o fundo do quintal, fiquei atrás da palmeira da avó, que já tinha morrido fazia tempo. Tentei me esconder ali, abraçada num tronco seco, tremendo que nem folha de couve na ventania. Mas ele me achou. Claro que achou. Sempre achava. Com aquela voz baixa e fria, disse: "Isso é rebeldia. É espírito do engano. Deus não gosta disso." E me puxou pelo braço com tanta força que meu ombro estalou. Levou de volta para o quarto sem dizer mais nada. Me jogou na cama e, antes de apagar a vela, me deu o primeiro tapa. Não foi tapa de pai, foi tapa de dono, daqueles que arde mais na alma que na pele. E disse só uma frase: "Você me desobedeceu diante de Deus. Isso é castigo." Eu chorei? Não, nem lágrima saiu. O medo virou pedra dentro de mim. Um medo que doía, mas também endurecia. Naquela noite, eu entendi que o que acontecia ali não era amor nem fé. Era só maldade. Maldade com nome de bênção. A primeira vez que ele me levou para a igreja vazia foi numa terça-feira quente, daquelas que até o assoalho geme de calor. Disse que era dia de recolhimento espiritual, que Deus queria falar só comigo. A igreja ficava no alto, perto da ladeira de barro, com aquelas paredes descascadas e janelas altas que só deixavam entrar luz quando o céu queria. Fomos a pé. Ele com a Bíblia na mão, eu com o medo escondido nas costas. Não era dia de culto, nem de nada, mas ele tinha a chave, claro. Era o pastor, o dono da fé alheia. Entramos. A igreja estava vazia, fria por dentro, mesmo com o sol rachando lá fora. O cheiro de incenso velho grudava no nariz como poeira de cemitério. Os bancos de madeira rangiam mesmo sem ninguém sentar. E aquele silêncio... Ah, aquele silêncio. Não era silêncio de paz. Era silêncio de quem esconde coisa. Mandou eu ajoelhar no altar. Diz que era o lugar mais puro da casa de Deus. Que ali minhas orações seriam ouvidas direto pelo céu. Fiquei ali, olhando o chão riscado de cera, com o joelho doendo e a alma tremendo. Ele acendeu um incenso, daqueles grossos que jogam fumaça espessa, fechou a porta, com chave, e guardou no bolso. Eu lembro do som da tranca até hoje. Aquele clique seco fez mais barulho que sino de missa. Depois veio o ritual. Disse que Deus mandou ele me purificar de novo, porque eu tinha fugido do propósito, que a rebeldia que eu mostrei na outra noite precisava ser arrancada com oração e com toque, porque, segundo ele, a fé passava pelas mãos dele. Você só vai entender depois que crescer, Esther. Agora, só obedece. Eu obedeci, porque o medo não deixa espaço para a coragem, porque quando a gente não tem para onde correr, a gente finge que acredita. Ele ajoelhou atrás de mim. Começou a rezar alto, as palavras emboladas com o cheiro forte do incenso. Senti o hálito quente no meu pescoço, a barba roçando devagar. As mãos dele passaram pelo meu braço, depois desceram pelas costas. Eu tremi, mas ele apertou mais, como quem segura cavalo arisco. Disse que era o Espírito Santo me visitando, mas quem visitava ali era só ele mesmo. Eu comecei a suar frio. O altar parecia girar. O chão parecia abrir buraco. Eu só queria sair dali, mas a chave estava no bolso dele, e a fé que me ensinaram dizia que fugir era pecado. Quando ele terminou, disse que eu estava mais leve, e que se alguém perguntasse, era para dizer que fizemos oração de libertação, que quem duvida da fé
vira instrumento do mal. Na volta para casa, andei com a cabeça baixa. As pernas doíam, o corpo pesava, a alma parecia enfiada num saco molhado. Minha mãe perguntou por que eu estava pálida. Ele respondeu antes de mim: "Foi muita luz, mulher. Deus falou alto com ela hoje. Naquela noite tive febre. Suava tanto que molhei a palha do colchão. Tremia sem parar e sentia o estômago como se tivesse sido amarrado com corda. Minha mãe me deu chá de boldo. Disse que era mal-estar da alma. O pastor, meu pai, fez oração forte, gritou com o diabo, botou a mão na minha testa e mandou eu expulsar o mal. Mas o mal não estava dentro. Estava do lado, dormindo no quarto da frente. Os dias passaram e a febre voltava. Depois sumia, depois voltava mais forte. Sentia enjoo, dor na barriga, tontura. Minha cabeça parecia cheia de pedra. As pernas falhavam, a luz me incomodava. E o pior, o cheiro dele começou a me dar ânsia. Quando ele passava perto, eu tinha que segurar o vômito. Na vila, começaram a falar que eu tinha fraqueza espiritual. Diziam que era comum em crianças abençoadas, que era o peso da unção. O pastor, claro, alimentava isso. Dizia que eu era vaso em preparo, que o Senhor estava me moldando com provações. E o povo, o povo adorava uma criança santa. Me olhavam com pena e admiração, como se eu fosse mistura de anjo e coitada. Só quem não comprava muito essa história era a avó Benedita. Ela era a única que olhava no meu olho de verdade. Um dia veio em casa trazer um doce de leite e viu eu tremendo na rede. Perguntou se estava tudo bem. Eu só balancei a cabeça. Ela me olhou firme e disse: "Se teu corpo está gritando, é porque tem coisa errada, menina. Não deixa ninguém calar teu corpo." Minha mãe apareceu atrás, seca como sempre. Tirou a vovó da sala com um: "Ela está sob cuidado do pai, mãe. Deus sabe o que faz." E pronto. Vó foi embora bufando, dizendo que aquilo não estava cheirando bem. Mas ninguém ouvia a vó, e muito menos ouvia a criança. O que valia era a palavra do pastor, a dele. A mesma boca que pregava domingo dizia à noite que meu corpo era ferramenta de milagre. Um dia eu perguntei baixinho, com coragem espremida entre o medo e a febre: "Pai, por que só eu?" Ele se abaixou, olhou dentro do meu olho e respondeu como se fosse verdade: "Porque Deus te escolheu, minha filha. E se você contar para alguém, Ele vai tirar tudo de você, até a alma." Vó Benedita nunca foi mulher de se calar. Tinha o cabelo amarrado com pano velho, as mãos rachadas do tempo e um faro apurado para mentira. Ela sentia cheiro de desgraça a léguas, e comigo não foi diferente. Começou a aparecer mais em casa. Trazia cuscuz, jabuticaba, bolo de fubá, mas os olhos estavam sempre na minha cara, analisando cada tremor, cada gesto pequeno. Um dia me puxou num canto e perguntou baixinho: "O que ele faz com você quando ninguém vê?" Quase falei. Quase. A palavra ficou presa, entalada na garganta igual espinho de pequi. Só que minha mãe apareceu atrás, como um cão farejador, e afastou a avó com um sorriso murchando no canto da boca. Disse que a velha estava exagerando, que era só cansaço da menina. E completou com um clássico: "A senhora já está vendo coisa onde não tem." A avó foi embora cuspindo raiva. Disse que se não fosse ouvida, ia botar a boca no mundo. Minha mãe trancou a porta atrás dela e soltou um suspiro longo. Depois me olhou com uma cara dura, como quem diz: "Não inventa moda", porque para ela, moda era problema, e problema a gente escondia embaixo do tapete da fé. Enquanto isso, meu pai... ele virou outro. Se antes ele fingia ser calmo, agora nem isso. Começou a gritar por qualquer motivo. Uma panela no lugar errado já era motivo para castigo de Jeová. Um feijão salgado virava sermão de 1 hora. E quando a mãe tentava argumentar, ele batia com força na mesa e dizia: "Cala a boca, mulher. Quem fala com Deus aqui sou eu." Os brinquedos que eu ainda tinha, meia dúzia de boneca de pano e uma corda velha de pular, ele quebrou tudo. Disse que aquilo era coisa de criança mimada, que menina abençoada não brinca, ora. Trancou os armários, escondeu os doces, arrancou até o retrato da minha avó da parede. Disse que ela era perturbadora de lar cristão.
Eu comecei a andar feito sombra. Acordava muda, comia devagar, dormia quando o corpo pedia socorro. Não existia mais tempo de ser menina. Só o tempo dele, o tempo da fé deformada que ele carregava no bolso junto com a chave do meu quarto. A igreja? Ah, a igreja batia palma para ele. Dizia que era exemplo de marido, pai e servo. A irmã Cleonice vivia dizendo: seu Jorge é uma bênção. Queria tanto que meu marido fosse assim, firme com a casa, firme com Deus. Firme. Se aquilo era firmeza, o inferno é feito de aço. E então começou a fase da roça. Ele dizia que o Senhor falava mais forte nos campos, longe do pecado da cidade. Começou a me levar com ele nas manhãs em que o céu ainda era escuro. Eu ia calada, com o rosto amarrado no medo. Ele levava a Bíblia numa mão e minha alma na outra. A roça era longe, cercada de mato alto, silêncio e solidão. Lá, ele plantava de tudo: milho, feijão, mentira. Dizia que o suor era parte do culto. Fazia eu segurar enxada, cavar buraco, e depois dizia que o corpo precisava de descanso, o que, na língua dele, queria dizer outra coisa. Foi numa dessas idas que eu resolvi fugir. O medo se juntou com o resto de coragem que sobrou dentro de mim. Esperei ele virar as costas para mexer com a enxada e corri para o mato. Me enfiei entre os bambus, rasguei a roupa, ralei a perna, mas fui. Me escondi atrás de um cupinzeiro seco, encolhida, tremendo, segurando o choro com os dentes. Fiquei ali horas. O sol rodou no céu. O mato começou a chiar, e eu quase acreditei que tinha escapado. Até ouvir o barulho, o estalo de graveto, o passo seco. Ele me achou. Não falou. Só me puxou pelo braço, com tanta força que minha visão embaçou. Me arrastou até a sombra do barracão, aquele lugar onde ele guardava ferramentas e a Bíblia velha. E ali, entre o cheiro de terra molhada e pregação podre, ele me fez reconsagração. Disse que minha fuga era traição, que eu tinha deixado o coração ser tomado pelo inimigo, que agora, para limpar, precisava da unção mais forte, e veio com palavras que não combinam com fé nenhuma, palavras que soam bonito, mas machucam por dentro. Dizia tudo num tom que parecia prece, mas era só perversão. Quando acabou, me deixou sentada no chão de barro, com o vestido manchado e a alma costurada com espinho. Disse que se eu tentasse fugir de novo, Deus ia arrancar minha língua, e eu acreditei. Na volta, ele andou do meu lado como se nada tivesse acontecido. Me deu goiaba do mato, assoviou um hino e contou que Deus o tinha guiado naquele dia. Eu só queria desaparecer. Teve um dia que eu acordei e percebi que não chorava mais, nem quando doía, nem quando ardia, nem quando o medo batia no estômago como enxada batendo em raiz. O choro sumiu de dentro de mim igual esperança em casa de promessa furada. Não foi escolha, foi defesa, porque quando a lágrima vira rotina, o corpo cansa, a alma se cansa antes. A partir dali, eu virei mudo, não no som, mas no gesto. Não me mexia à toa, não respondia a ninguém, só andava pelos cantos da casa feito gato arisco, espiando se o perigo tinha dormido ou se ainda estava acordado. E o perigo, naquele tempo, dormia de olhos abertos. Meu pai seguia com os rituais dele, agora com menos paciência e mais exigência. Dizia que eu estava entrando na fase da purificação sagrada, que meu corpo estava sendo preparado para algo maior e que isso exigia sacrifício. O problema era que o único corpo em sacrifício era o meu, e o único altar era o colchão fino da minha cama. Ele começou a usar umas palavras que pareciam saída de livro antigo. Dizia que eu era vaso de pureza, que estava em provocação divina e que a dor que eu sentia era fogo de refinamento. Refinamento uma ova. Era só a dor mesmo, dura, surda, arranhando por dentro como se eu tivesse engolido pedaço de telha. Minha mãe, bom, a essa altura ela já vivia com os olhos no chão. Ouvia tudo, via quase tudo, mas respondia nada. Um dia, depois de um dos rituais noturnos, vi ela pegando uma toalha branca do cesto. Estava suja, mancha cor de ferrugem no meio.
Ela olhou rápido para os lados, deu uma cheirada curta e enfiou no fundo do armário onde guardava os panos bons. Aquele armário virou cemitério de segredo. Eu aprendi a desaparecer sem sair do lugar. Inventei um mundo dentro da cabeça. Um mundo com rio, passarinho, casa no alto da montanha. Lá ninguém gritava. Ninguém mandava ajoelhar de madrugada. Ninguém dizia que meu corpo era altar. Lá meu nome não era Esther. Lá eu era só alguém viva. E bastava. Comecei a ter uns apagões. Coisa esquisita. Às vezes eu estava no quintal e, de repente, estava dentro do galinheiro sem saber como fui parar ali. Outras vezes, acordava no canto da cozinha, com a mão cheia de farinha e sem lembrar quem tinha pedido para amassar pão. Era como se partes do meu dia sumissem, levadas por alguém que vivia dentro de mim e me poupava do pior. E eu deixava. Era melhor assim, acordar no final do pesadelo do que ter que viver ele inteiro. As crianças da vila começaram a cochichar. Diziam que eu era assombrada, que meu olho era parado demais, minha boca calada demais, meu corpo leve demais. Uma delas disse que eu era bruxa. Outra disse que eu tinha encosto. As mães começaram a afastar os filhos de mim. Melhor prevenir, diziam, como se o que eu tinha fosse contágio e não ferida. O pior de tudo é que ninguém perguntava o que eu queria, ou o que eu precisava. Era só julgamento, sempre vindo de gente que nunca imaginou o que era ter o próprio pai dizendo que tua dor é oferta divina. Teve uma noite que eu acordei abraçada ao travesseiro como se ele fosse gente. Gente que escutasse. Tinha sangue na roupa de novo, dor no ventre e uma mancha escura no pé da cama. Tentei limpar com sabão de coco, mas a espuma não saía. Fiquei esfregando até o dedo abrir. A dor ali no dedo era pequena. E olha, até gostosa. Porque era minha, só minha. Foi nesse tempo que um primo apareceu por uns dias. Filho da irmã da minha mãe. Um rapaz quieto, mas atento. Ele percebeu de longe que a casa estava esquisita. Viu meu jeito mudo, o andar preso, os olhos fugindo. Tentou puxar conversa. Ofereceu manga. Sorriu para mim sem maldade. E eu quase respondi. Mas meu corpo travou. Aprendi a temer até sorriso. Ele insistiu. E foi falar com minha mãe. Disse que estava preocupado. Que meu olhar era triste demais para ser normal. Que tinha alguma coisa errada. Minha mãe gelou. Olhou para ele como se ele tivesse cuspido no altar. E foi contar para o meu pai. Claro. No mesmo dia, ouvi a discussão. Ouvi os gritos, os xingamentos. O primo tentando se explicar. Meu pai dizendo que ele era instrumento do mal, que queria desestabilizar o lar de fé, que era intrometido, ousado e que Deus não gosta de língua solta. O tapa veio seco. Doeu em mim. Meu primo levou com dignidade, sem baixar a cabeça, mas foi expulso com mala na mão e a promessa de nunca mais voltar. E cumpriu. Nunca mais vi. Talvez tenha sido o único que tentou me salvar. Mas até ele foi vencido pela fé cega que minha família cultivava com tanto zelo. Depois disso, a casa ficou mais vazia. E eu também. Eu lembro do dia que acordei com a camisola grudando no corpo e pensei, pronto, tô podre por dentro. O lençol manchado, a dor lá embaixo, aquele gosto de ferro na boca. Era como se o meu corpo tivesse cansado de segurar tudo calado e decidisse gritar do jeito dele. Mas, mesmo doendo, a vergonha foi maior que o medo. Dobrei o pano rápido, escondi debaixo do colchão e lavei a perna com sabão amarelo até arder. A água escorria vermelha e eu achava que ia morrer. E por um instante, quis mesmo. Minha mãe viu, claro que viu. Aquela mulher enxergava até pensamento, mas não disse uma palavra. Só olhou, suspirou e foi buscar mais lençol no armário. Nem perguntou se eu estava bem, nem tentou fingir surpresa. Passou por mim como se eu fosse parede descascada. E quando voltou com o lençol limpo, disse baixinho, é a missão crescendo. Missão para ela era esse tipo de coisa. Sangue, dor, silêncio, o pacote completo da fé. A fé dela, claro, porque a minha já estava morrendo a conta-gotas fazia tempo. Meu pai, quando percebeu que meu corpo estava mudando, ficou com aquele brilho no olho que dava nojo. Dizia que eu estava sendo selada pelo espírito.
que aquela era a prova viva de que Deus tinha planos maiores para mim. Repetia umas frases cheias de palavras que eu não entendia, mas sabia que não vinham do céu. Vinham da cabeça torta dele, misturada com desejo sujo e capa de pastor. A vila começou a comentar. E gente de vila, quando não ora, fofoca. Essa menina tá pálida demais. Olha só os olhos dela, parece que não dorme nunca. Será anemia ou será coisa do além? Até o padeiro falou. Ela não cresce para cima, só murcha para os lados. E o pior é que não era mentira. Eu andava com as pernas finas, os olhos fundos e o rosto de quem já não cabia mais dentro do próprio corpo. As roupas não serviam mais, mas não por estarem apertadas. Era porque tudo em mim parecia ter sido diminuído. Foi nessa época que o padre da cidade vizinha apareceu. Chamaram ele para uma missa especial, Vigília dos Puros. Inventaram. Quando chegou, notou logo meu estado. Me viu sentada no banco da frente, a cabeça pendendo para o lado, os olhos baixos. Depois da missa, tentou conversar comigo. Perguntou como eu estava. Eu respondi com um aceno quase invisível. Ele olhou para minha mãe, olhou para o meu pai. A testa dele franzida, o lábio tremendo de dúvida, mas fez nada. Só disse, vou orar por ela. E foi embora. De alma lavada, talvez. De mãos limpas, com certeza. Nesse dia, eu entendi que nem todo homem de fé quer ver verdade. Tem uns que preferem cegar por conveniência. Melhor acreditar no sermão bonito do pastor do que nos olhos fundos da filha dele. Naquela noite, eu entrei no quarto com um plano. Não era fuga, era outra coisa. Peguei uma faca de ponta, daquelas de cortar couro, escondida debaixo da pia. Deitei com ela, enfiei por baixo do travesseiro e pensei, se ele entrar hoje eu corto, ou me corto, mas alguém vai sangrar. Ele entrou, não disse uma palavra. Fechou a porta devagar, apagou a vela com o dedo molhado. Só o som da respiração dele preenchia o quarto. Eu tremia, a faca tremia junto, mas no fim não consegui. O corpo congelou, o braço ficou mole, a coragem fugiu igual bicho assustado, e ele fez o que sempre fazia, com a calma de quem abre Bíblia no domingo. Quando terminou, levantou, acendeu a vela de novo e viu a faca. Não disse nada, só pegou, botou em cima da cômoda. No outro dia, trancou a janela com tábua cruzada e prego enferrujado. Disse que a carne é fraca e precisa de vigilância. A partir dali, começou a entrar no meu quarto sem falar. Só abria a porta e vinha, com a certeza de quem se acha dono. Entrava no escuro, tirava o sapato, ajoelhava ao lado da cama e orava alto. Depois vinha com as mãos. Aquelas mãos que já não eram de pai fazia tempo. Mãos que cheiravam a pecado disfarçado. Eu só fechava os olhos, fingindo que estava morta. Porque às vezes, para aguentar a vida, a gente precisa ensaiar a morte. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer de onde é que está me ouvindo. A visita da professora aconteceu numa tarde abafada, daquelas que o vento tem preguiça de soprar. Dona Teresa era pequena, magra, mas com os olhos grandes que pareciam vasculhar até pensamento. Veio com a desculpa de trazer tarefa atrasada, mas eu sabia. Ela vinha atrás de resposta, e talvez atrás de mim. Eu estava sentada no degrau da entrada, com o joelho encostado no queixo, olhando para o formigueiro que invadia a cozinha. Quando ela chegou, minha mãe tentou barrar com um sorriso apertado, dizendo que eu estava com coisa do corpo e não podia receber. Mas Dona Teresa era insistente, professora antiga, daquelas que não engole desculpa sem mastigar. Pediu só 5 minutos. E ganhou. Sentou do meu lado como quem vem contar segredo. Olhou minhas mãos finas, o rosto encovado e depois puxou meu braço com jeitinho. Viu a marca, aquela roxa, meio esverdeada que ficava entre o pulso e o cotovelo. Perguntou o que era. Eu travei. A voz quis sair, juro. Ela até encostou na ponta da garganta, mas o medo veio mais rápido. Lembrei da última vez que ousei pensar em dizer algo, do som da porta fechando, do castigo espiritual que ele aplicou com fervor. E aí, calei. Dona Teresa insistiu. Disse que eu podia falar com ela.
que ninguém ia me machucar. Eu quase acreditei. Acreditei por 3 segundos inteiros, mas quando minha mãe apareceu na porta com aquele pano na mão, fingindo limpar o batente, meu corpo inteiro encolheu. Sabia que nada ali era proteção, que qualquer palavra podia custar mais do que eu tinha para pagar. No fim, falei que tinha caído, que bati no curral. Ela não acreditou, mas também não forçou. Disse que voltaria outro dia e foi embora com a tarefa ainda na mão, mas com os olhos mais pesados do que quando chegou. Naquela noite, a casa ficou mais escura que o normal. Nem vela foi acesa. O pai chegou tarde, mas chegou sabendo. Porque tudo que entrava naquela casa saía pelos olhos da minha mãe. Ela era vazamento de segredo. Ele entrou no quarto como se pisasse em vidro, devagar, silencioso, mas com veneno na ponta da língua. Quase contou, né? Ele disse, bem rente ao meu rosto. Eu não respondi, nem tremi. Só abaixei os olhos, tentando encontrar um buraco no chão que me engolisse. Sabe o que acontece com filha rebelde? Deus fecha o céu para ela, deixa secar por dentro, fica cega de alma e depois puxa para baixo. Ele sussurrou com aquela voz de serpente que conhecia todos os versículos de cor, mas nenhum pedaço de humanidade. Se abrir a boca de novo, nem Deus vai te reconhecer. Vai ver tua morte de perto e não vai ter nem tempo de rezar. Minha mãe ouviu. Estava ali do outro lado da parede. O choro dela veio seco, curto, como soluço preso, mas não entrou. Não segurou, não disse nada, como sempre. No domingo teve missa grande, igreja cheia, o povo suando com tanto calor e promessa. Meu pai estava inspirado, gritava como quem briga com o céu, batia na madeira do púlpito, cuspia entre um aleluia e outro e fazia a multidão repetir que Deus dá, mas também tira. Eu estava sentada no primeiro banco com o vestido colado no corpo magro, os pés tortos de cansaço e a cabeça leve, leve demais. Tudo começou a girar. As velas, os bancos, o rosto da irmã Cleonice, a cruz no alto do altar. Eu tentei segurar no banco, mas a mão escorregou, e aí tudo apagou. Desmaiei ali mesmo, no meio do sermão. Bati com a testa na madeira, fui para o chão dura feito pau. O povo gritou. Teve uma irmã que desmaiou junto, achando que era espírito. Outra começou a orar em línguas. Um senhor jogou água da moringa em mim. Acordei ouvindo o mundo confuso, as vozes embaralhadas e o rosto do meu pai sorrindo. Sorrindo. Disse que era visitação espiritual, que eu tinha sido tocada, que Deus estava me purificando por dentro e por fora, que a fraqueza do meu corpo era reflexo da grandeza da minha fé. O povo aplaudiu. Alguém gritou, ela é escolhida. Eu? Eu só queria vomitar. Naquela noite ele disse que precisava de reforço espiritual, que Deus tinha pedido mais entrega, mais submissão, mais consagração íntima. E então começou a entrar no meu quarto sem bater, sem vela, sem voz, só com a presença e com as mãos. A primeira vez que ele me chamou de mulher, eu quis arrancar a palavra com a unha. Ele não disse com orgulho, nem com carinho. Disse como quem dá sentença. Agora você é mulher de fé, filha. E essa frase, dita bem ali, no canto da cozinha, perto do fogão de lenha apagado, me matou mais um pouco. Até então, ele falava em preparação, em pureza, em trabalho espiritual. Mas naquela tarde abafada, sem vento, ele mudou o tom. Olhou para o meu corpo mirrado e apontou o dedo, como quem marca território. Agora você é minha responsabilidade por completo. Deus selou. Eu entendi. Entendi tudo. Que ele não ia mais fingir que era só pai. Que agora ia me tratar como se fosse dele. Dele, não como filha, como posse, como mulher, na cabeça torta e podre dele. As orações que antes tinham alguma encenação viraram ordem crua. Não havia mais versículo nem ajoelhada junto. Era só ele e a certeza de que ninguém ia impedir. Ele não batia mais a porta. Entrava como se eu fosse extensão do quarto, como se o quarto fosse extensão da Bíblia dele. Mandava eu ficar de pé. Depois mandava deitar. Às vezes nem falava, só fazia. E eu ali, com o espírito desligado, deixando o corpo como escudo.
Era como assistir alguém apanhar de longe e esse alguém ser eu. Comecei a parar de comer. Não era fome que faltava, era vontade. O corpo já não queria mais sustento. Queria acabar. Tinha dia que eu botava a comida na boca e deixava desmanchar sem mastigar. Outras vezes, escondia no bolso, jogava para as galinhas. O feijão fermentava no prato e eu nem olhava. O estômago virou pedra. O coração virou fumaça. Falar também parou. Nem sim, nem não. Se perguntavam algo, eu só piscava devagar. A voz, que já era pouca, sumiu por completo. Minha mãe começou a reparar. Pela primeira vez, ela viu que o estrago tinha ultrapassado o quarto, que a filha dela era só casca, andando pela casa como sombra. Uma madrugada, enquanto ele roncava depois do culto íntimo, como ele chamava, ela se aproximou, me puxou com cuidado, me cobriu com uma manta velha e disse no meu ouvido: "Nós vamos sair daqui." Eu quis acreditar. De verdade. Ela me deu um beijo na testa, coisa que não fazia desde que eu usava Maria Chiquinha, e me fez prometer que não contaria nada. E eu não contei. Na tarde seguinte, ela sumiu por algumas horas. Quando voltou, tinha arrumado uma muda de roupa minha num pano amarrado, um trocado de dinheiro escondido no sutiã e um plano. Pegar a jardineira das 6 da manhã rumo à cidade vizinha, onde morava uma prima distante. Naquela noite, ela nem dormiu. Ficou sentada na ponta da cama, com os olhos arregalados, ouvindo cada estalo da madeira. Às 5 me chamou. "Vamos!" Saímos descalças, com os sapatos na mão, pela porta da cozinha. A esperança pesava mais que a mala. Mas ele viu. Estava de pé no terreiro, esperando, como se tivesse cheirado o plano. Segurava o cinto dobrado na mão, o rosto duro, sem um pingo de dúvida. A mãe travou. Eu parei logo atrás. "Vai para onde com essa menina?" Ela tentou responder. Tentou, mas só saiu um sopro. "Ela está doente." "Doente coisa nenhuma. Isso aí é coisa do espírito fraco. Eu estou tratando." "Ela está morrendo." Minha mãe sussurrou. E o mundo parou ali. "Vai morrer do lado de quem tem a palavra então." Ela soltou minha mão. Devagar, como quem larga uma esperança furada. Voltamos. Sem protesto, sem lágrima. Só silêncio. Quando entramos, ele fez questão de rezar em voz alta, agradecendo a Deus por ter resgatado 2 almas que estavam se desviando. Mandou ajoelhar no milho, de novo. Mandou pedir perdão em voz alta. Minha mãe chorava, eu não. Eu só olhava para a cruz pendurada torta na parede da sala, pensando se Jesus entendia mesmo o que estavam fazendo com o nome dele. A partir daquele dia, ele mandou pregar madeira na janela do meu quarto. Disse que era para impedir tentações do inimigo. Usou martelo, prego grosso e fechou cada fresta. A luz que entrava virou fiapo. O ar ficou grosso. O mundo pequeno. Eu morava agora num caixote de fé torta. As visitas pararam. As amigas da minha mãe sumiram. A vila cochichava, mas ninguém agia, porque o pastor era intocável. E eu era só uma menina calada, magra, trancada. Naquela noite, depois da madeira pregada, ele entrou, sem dizer nada. Só empurrou a porta, sentou na beirada da cama e respirou fundo. Mulher de fé aguenta. Mulher de fé entrega. Deus está vendo tudo. E eu pensei, se Deus está vendo, então ele concorda. Foi a última vez que acreditei em Deus. Na manhã que acordei com a perna grudada de sangue, achei que era castigo. Olhei o lençol manchado, o corpo doído e pensei, pronto, agora é Deus levando meu resto. Tentei levantar, mas as pernas falhavam. O sangue vinha como se tivesse rompido alguma coisa por dentro. Um rio escuro, grosso e um calor nas entranhas que parecia fogo de castigo. Não gritei, nem chorei. Só fui até o canto do quarto, me encolhi e fiquei esperando morrer, porque eu tinha certeza. Gente boa não sangra assim. Isso era punição. Pela fuga, pela resistência, pela raiva. Era meu corpo desistindo antes da alma. Minha mãe viu quando entrou. O grito dela rasgou a casa. Meu Deus, ela está morrendo. Saiu tropeçando pelo corredor, chamando o marido, a vizinha, qualquer santo disponível. E ele veio, com a cara pálida, os olhos em choque e, por um instante, medo.
medo de verdade, porque ali, deitada no chão com a roupa colada no sangue, eu não era mais um segredo, era uma cena. Ele mandou ferver água, pegar toalha limpa, trancar as janelas, disse que era obra do corpo, que Deus estava operando ali. Mas a voz dele tremia, tremia como nunca, porque até ele sabia que aquele sangue selava algo, que aquele corpo já não era mais o mesmo que ele manipulava como quis. A avó Benedita chegou no meio da confusão. Diz que sentiu um aperto no peito e veio direto. Entrou sem bater, empurrou minha mãe e me viu ali no canto, suja, fraca, tremendo. Não disse nada. Só tirou o avental, me enrolou como podia e me carregou para o terreiro. Essa menina não fica aqui nem mais um dia. A voz dela era faca. Meu pai apareceu no batente da porta, de camisa aberta, suando, segurando a Bíblia com a mão que tremia. Você não manda aqui, velha. Essa casa é minha. Essa filha é minha. Filha é o cacete, seu doente. Você acha que eu não vejo? Sai da minha propriedade. Eu saio, mas volto com gente, com autoridade, com o que for preciso, porque eu não deixo essa menina morrer em cativeiro. Ele foi para cima, gritou, empurrou. A velha quase caiu, mas não largou minha mão. Disse baixo, no meu ouvido: resiste mais um pouco, Estelita. Só mais um pouco. Voltou para a estrada bufando, mas com um olhar que dizia que ia voltar. E dessa vez, com tempestade. Nessa mesma semana, trocaram o padre da vila. O outro tinha morrido de velho, dizem. O novo era um rapaz de voz calma, jeito estudado, vindo da cidade grande. Não sabia nada da podridão que fervia sob o chão batido das casas. Na primeira missa, meu pai foi confessar. Ficou mais de meia hora dentro do confessionário. Quando saiu, estava suando, descabelado, com os olhos fundos. O padre saiu depois, com uma cara dura de quem ouviu coisa errada e ainda não tinha nome para classificar. Começou a evitar meu pai nos dias seguintes. Quando ele tentava conversar, o padre se esquivava. Nas pregações, começou a falar sobre homens de fé que escondem serpentes no altar. O povo cochichava. A vila fervia. Foi então que uma moça da cidade desapareceu. Tinha vindo visitar uma tia, ficou 3 dias e sumiu. Dizem que saiu à noite para caminhar e nunca voltou. A vila ficou em pânico. Procura daqui, boato dali. E como sempre, começaram a apontar dedo. Uns diziam que era castigo, outros que era coisa ruim rondando. Meu pai ficou agitado. Evitava sair. Parou até os cultos na sala de casa. Dizia que era tempo de recolhimento. Numa madrugada, acordei com sede. Fui à cozinha, andando devagar, com o corpo ainda doído da febre. Quando passei pelo quartinho de oração, a porta estava entreaberta. Luz fraca de lamparina. Ele estava lá dentro, sozinho, ajoelhado. Repetia o nome de Deus, pedindo perdão. Repetia baixinho, como se Deus morasse na parede e não quisesse ser incomodado. Mas a mão dele estava dentro da calça. E aquilo me enjoou de um jeito que eu vomitei ali mesmo na porta. Ele ouviu. Virou para mim com os olhos arregalados e por um segundo vi medo. Medo de mim. Tem grito que não sai pela boca, sai pelo corpo. O meu veio num estalo de loucura que nem eu entendi. Eu estava sentada no canto do quarto, respirando fino, quando o mundo girou. Levantei sem pensar, arranquei o pano da janela, mordi o braço até sair sangue. Bati a cabeça no batente da porta 3 vezes seguidas, como quem bate para ver se sai o que está preso dentro. Minha mãe veio correndo. Encontrou o chão lavado, os olhos revirando, a testa aberta. Pela primeira vez, vi o desespero puro dentro dela. Gritava meu nome, tentava me segurar, me chamava de filha como não fazia anos. Eu só tremia. Babava no canto da boca. Morria por dentro com o resto que ainda sobrava de juízo. Naquela noite, ela não dormiu. Sentou no chão do meu quarto com a cabeça entre os joelhos e chorou como quem viu o próprio futuro desabar. Quando a vela derreteu pela metade, me puxou para perto e sussurrou: "Nós vamos fugir." Eu pensei que era mais um delírio, mas pela primeira vez ela tinha o olhar firme. O medo estava ali, mas atrás vinha algo que eu não via nela desde antes de tudo começar. Coragem. De manhã,
fingimos rotina. Café ralo, roupa estendida, oração forçada. Meu pai saiu para cuidar da roça, mais para fingir que cuidava do que para trabalhar de verdade. A mãe correu até o quintal, buscou minha avó. Mandou bilhete pelas mãos do moleque da venda, enfiado num saco de farinha. Hoje, depois da meia-noite, estrada do Matadouro, Rancho Velho, levar lenço vermelho na mão. À noite o tempo parou. Cada passo dele pela casa fazia meu estômago girar. Quando se recolheu, trancou o próprio quarto com um barulho de costume. Uma corrente grossa que fazia ranger até a alma. A mãe me vestiu com um vestido velho da minha infância, o único que ainda não estava colado de sangue ou de lembrança ruim. Amarramos uma muda de roupa e pão seco num pano e saímos de fininho. A lua era a única que sabia. Fomos a pé até a trilha de barro. As pedras machucavam, mas a vontade de ir embora era maior. No rancho, ela já estava lá, a avó, sentada no degrau com um lenço na mão, uma faca pequena na cintura e os olhos que não tremiam. Quando nos viu, não disse nada, só abriu os braços. E ali, naquele abraço, eu quase desmaiei de alívio. O plano era pegar carona com o velho Tonico, que passaria de madrugada levando carvão para a cidade de Pau de Leite. Ele era gente de confiança. A avó tinha dado um jeito de avisar. Quando a carroça chegou, subimos rápido. Me cobriram de palha, jogaram um saco de milho por cima. Eu virei carga. A estrada era longa. A cada curva eu achava que ouviria o grito dele. A cada estalo de galho, meu coração saltava. Mas seguimos. Quando amanheceu, já tínhamos passado da divisa do município. Descemos perto de um rio raso. A avó conhecia um velho rancho abandonado na beira da trilha. Entramos lá, exaustas. Foi nosso esconderijo. 2 dias escondidas. Eu sem comer, com febre. O sangue voltou, a roupa manchada, o corpo esquentando, a cabeça flutuando. A mãe molhava pano na água do poço e botava na testa. A avó tentava alimentar com caldo de fubá, mas nada descia. Eu já não falava. Só gemia. Na 3ª noite achei que ia morrer. Foi quando eles apareceram. Isaura e Edmundo. Um casal velho, vindo buscar lenha no mato. Ouviram os gemidos. Pensaram que fosse bicho. Quando viram que era gente, ficaram parados. A mãe tentou explicar, mas o olhar deles foi direto para mim. A Isaura se ajoelhou, tocou minha testa, olhou para minha mãe e disse: "Ela não passa da madrugada assim. Eu não vou carregar essa culpa para o túmulo." Edmundo foi buscar a carroça deles. Me colocaram deitada sobre cobertor velho, cobriram com pano e seguiram em silêncio para a cidade. O hospital era pequeno. Um quartinho com 2 macas, cheiro de álcool e mijo. A enfermeira, quando me viu, arregalou os olhos. Chamou o médico. Vieram mais 2. Me deitaram, abriram a roupa com cuidado e pararam. O rosto deles mudou. Silêncio pesado. O doutor puxou uma cadeira, sentou e ficou olhando. "Quantos anos ela tem?" Minha mãe não respondeu. A enfermeira chorou. "Os exames foram rápidos. O diagnóstico, brutal. Lesões antigas, sinais de trauma repetido, infecções não tratadas, fraturas mal curadas, marcas em lugares que não deveriam existir." Um médico mais jovem saiu do quarto e voltou com o rosto branco. Disse: "Isso é crime." Chamaram os guardas. 2 homens com caderno e lápis anotaram tudo. Ouviram minha mãe, minha avó, perguntaram se eu falava. Eu só olhava o teto. No fim, disseram: "Vamos investigar, mas o pastor é muito respeitado. Vai ser difícil provar sem testemunha." Testemunha? Eu era o próprio corpo em carne viva, mas naquele tempo, testemunha era só quem tinha coragem e sobrenome. Quando enfim o levaram para depor, o povo da vila ficou em silêncio. Mas não era o silêncio da dúvida, era o silêncio do medo. Ninguém queria imaginar que o pastor podia ser qualquer coisa além de santo. E ele sabia disso. Por isso entrou na delegacia de cabeça erguida, terno limpo, Bíblia na mão e um sorriso no canto da boca, como quem já sabia o final da história. O delegado era da mesma laia. Cresceram juntos, comeram jabuticaba do mesmo pé, frequentaram as mesmas festas de São João. Já tinham trocado segredo, rezado junto e até enterrado animal no mesmo quintal.
Quando viu o pastor entrar, o delegado nem fingiu postura. Levantou, apertou a mão suada dele e disse: "Senta, meu irmão." Aquilo não era um interrogatório, era reencontro. Sentaram frente a frente. O delegado acendeu um cigarro, ofereceu outro, o pastor recusou, com ares de santo. E então começaram a conversar. Não foi preciso muita coisa. Bastou o pastor dizer que tudo era invenção da esposa ressentida e de uma menina emocionalmente desequilibrada que sofria de delírios e alucinações. O delegado concordou com um aceno. Disse que tinha visto isso acontecer com outras mulheres que criam coisas para chamar atenção. A denúncia foi anotada num caderno velho, palavras bonitas que escondiam o cheiro do podre, ausência de provas materiais, conflito familiar de natureza subjetiva, crença religiosa em contextos de tensão doméstica, nenhuma foto, nenhuma perícia, nenhum exame. Ele saiu livre no mesmo dia e ainda passou na venda para tomar um café e contar que Deus sempre protege os justos. Enquanto isso, eu era empacotada como um estorvo. O juiz local, aliado do mesmo grupo, decidiu que a melhor solução era me mandar para o convento. Lugar de paz, de silêncio, de Deus. Vai sarar lá dentro. Fui mandada sem pergunta, sem escolha, sem direito. O convento ficava no alto de um morro seco, numa região esquecida entre estradas de barro e chácaras abandonadas. Era cercado por muro alto e por um portão que nunca rangia, mas prendia. As freiras me receberam sem perguntas. Só olharam, mediram o estrago e mandaram calar. Diziam que ali o passado não entrava. Só as regras. Não demorei a perceber. Eu não era a única. Ali tinham meninas demais para ser coincidência. Nenhuma falava muito. Umas não olhavam no olho. Outras não comiam direito. Uma se escondia embaixo da cama quando ouvia passos de homem. Outra, toda noite, esfregava o corpo com sabão como se quisesse arrancar a pele. O que nos unia não era a fé, era o estrago. As freiras não eram más, mas também não eram salvação. Algumas fingiam não ver. Outras nos tratavam como doentes da alma. Dizia que Deus perdoava tudo, menos o escândalo. E que contar era escândalo. Eu fui me apagando aos poucos. Rezava sem entender as palavras. Bordava por obrigação. Comia porque mandavam. Dormia com pesadelo. Acordava sem saber quem era. O corpo já não me pertencia fazia tempo. Agora nem a cabeça mais. Minha mãe sumiu. Não voltou, não escreveu, não perguntou. Diziam que tinha casado com um homem do sul, que mudara de nome e de cidade. Nunca mandou carta, nunca perguntou por mim, nunca olhou para trás. Minha avó morreu enquanto eu ainda rezava no convento. Me disseram numa manhã fria, enquanto limpava o chão da capela. Uma das freiras chegou, pôs a mão no meu ombro e disse: "Sua avó partiu, dormiu e não acordou." Só isso, sem abraço, sem conforto. Voltei para o balde e continuei esfregando o chão. Mas dentro de mim foi como se tivessem apagado a última vela da casa. Eu cresci no silêncio. Cresci aprendendo a não tocar, nem ser tocada. Se alguém chegava perto demais, meu corpo endurecia. Tinha pavor de cheiro forte, enjoo de risada alta, medo de qualquer figura masculina. Passei a me vestir com roupas largas, véu no rosto, sapato baixo. Queria ser invisível. Era melhor que ser vista. Ali dentro, morri devagar, mas não de uma vez. Morri de pouquinho, e ninguém percebeu. Cresci, ou melhor, só o corpo cresceu. Por dentro, segui miúda, encolhida, escura. Quando me mandaram embora do convento, disseram que a fé tinha feito o que pôde. E talvez tenha mesmo feito. Não me matou, só me deixou viva demais para esquecer. Fui parar numa cidade pequena, espremida entre estrada de terra e boato velho. Consegui emprego num comércio de armarinhos. Vendia botão, fita, linha, renda barata. A patroa, Dona Celina, era uma viúva gorda que falava pelos cotovelos e me chamava de moça boa de olho triste. Deixava claro que não queria problema. E eu, problema, nunca dei. Era muda, rápida e limpa. Uma funcionária que sumia até em pé. O tempo ali era mastigado.
repetido. Acordava, penteava o cabelo do mesmo jeito, tomava café ralo, andava pelas mesmas calçadas, contava os mesmos trocados. Às vezes, esquecia o dia da semana. Às vezes, esquecia que ainda era viva. A primeira vez que alguém tentou me tocar, quase botei os pulmões para fora. Era um freguês novo, jovem, cheiroso, daqueles que falam baixo e mexem nas coisas com cuidado. Veio comprar linha para costurar um presente, disse. Voltei a vê-lo dias depois. Depois de novo. Começou a deixar doce, bilhetinho, sorriso. Me chamava de senhorita, como se eu fosse algo raro. Um dia, trouxe um bombom embrulhado em pano azul e disse que era um agrado. Me estendeu a mão. Meu mundo apagou. Não sei se foi o cheiro, o gesto, a calma forçada. Só sei que vi o vulto do meu pai. Vi o quarto, a vela tremendo, a voz grossa. O sangue correu do rosto. O corpo congelou. Dei 2 passos para trás, bati na prateleira, deixei cair uma caixa cheia de miçangas. O som foi seco. Minhas pernas fraquejaram. Ele tentou me acudir, e aí gritei. Gritei como se tivesse um bicho me arrancando por dentro, como se todo aquele horror antigo tivesse voltado para me pegar pela garganta. A dona Celina veio correndo. Ele saiu apressado, constrangido. Nunca mais voltou. Eu passei 2 dias sem conseguir sair da cama. O som da campainha me dava ânsia. O toque da vassoura na porta me fazia pular. Dona Celina disse que eu era desmiolada e que mulher que recusa homem bom devia se benzer. Depois disso, decidi não tentar mais. Deixei os dias passarem como vento por telha furada. Trabalhava, comia pouco, lia devagar. Evitava festa, missa, encontro, gente. Nunca aprendi a sorrir sem desconfiar. Nunca me senti segura em lugar nenhum. Até que, muitos anos depois, a Igreja Nova do Centro anunciou uma reunião especial. Um encontro de fé, diziam. De reencontro. De perdão. Coisa bonita. Resolvi ir. Talvez para ouvir alguma coisa que fizesse sentido. Talvez só para sair do quarto. Cheguei cedo. Sentei no último banco. A igreja cheirava a madeira velha e perfume barato. Gente falava baixo. Outros já choravam. Até que o homem subiu no altar. Cabelos grisalhos, passos lentos, expressão cansada, mas era ele, o padre, aquele que confessou meu pai, que soube, que ouviu, que viu, que calou. A raiva me subiu pelas veias como febre. Não era ódio, era indignação atrasada. Ele começou a falar em perdão aos que erram, caminhos tortos que Deus endireita, e eu ouvi tudo como tapa. Levantei, as pessoas me olharam, algumas cochicharam. Eu atravessei o corredor central com os pés pesados, a alma em fúria. Cheguei na frente, me virei, encarei a multidão. Ele sabia, minha voz saiu baixa, mas firme. A igreja ficou muda. Continuei. Esse padre aí sabia o que meu pai fazia comigo. Sabia das orações tortas, das noites com vela e gemido. Sabia que o pastor da vila era um lobo de batina. E o que fez? Calou. Virou o rosto. Me deixou morrer em silêncio. Alguém disse, isso aqui é casa de Deus. Outra mulher fez sinal da cruz. Um homem riu, mas ninguém me tirou dali. Eu vivi num quarto escuro enquanto ele rezava para o demônio em nome de Deus. Minha mãe fingiu. O povo fingiu. E ele, que podia ter dito algo, preferiu o altar. Falei com a voz arranhada, mas não tremi. Pela primeira vez, falei como quem sabe que não tem mais nada a perder. Hoje eu falo. E não calo mais, porque calar me matou por dentro, e eu cansei de ser túmulo. Saí da igreja andando devagar. Atrás de mim, alguns rostos abaixados, outros cheios de nojo, mas eu só ouvia meu próprio coração, pela primeira vez, batendo por mim. Hoje me chamam de Dona Estelita. Não porque escolhi esse nome bonito, não, mas porque Esther morreu lá atrás, naquele quarto abafado, onde a vela tremia e o chão rangia mais do que a fé. Esther ficou presa no corpo miúdo, no lençol manchado, na promessa suja que vestia o nome de Deus. Já eu sobrevivi. E para sobreviver, precisei nascer de novo. Faz mais de 40 anos que vivo sozinha, numa casa pequena, de tijolo sem reboco, porta que range, janela sem vidro, só tela fina para espantar mosquito.
No quintal, crio galinha e hortelã. Dentro, tenho meu rádio. Um trambolho que já devia estar enterrado, mas que ainda chia modinha quando o silêncio começa a morder. Não tenho televisão, não tenho visita, só tenho paz. E olha, demorou uma vida inteira para ela caber dentro de mim. Nunca casei, nunca quis, nunca consegui, na verdade. Eu podia até achar um homem bom, dizem que existe, mas meu corpo não deixava. Bastava uma aproximação mais demorada, um olhar mais insistente que eu travava por inteiro. Tive oportunidade, viu? Teve um que me pediu em casamento chorando. Disse que aceitava meus fantasmas, que me esperava no tempo que fosse. Eu agradeci, fechei a porta, chorei até o sol nascer, mas não dava. Filho, também não. Primeiro porque nunca engravidei. Talvez pelo trauma, talvez por milagre. Mas a verdade é que eu nunca quis trazer criança para esse mundo doido, sem saber se ela ia ter sorte melhor que a minha. Preferi carregar minhas dores em silêncio do que arriscar espalhar elas em alguém que não pediu para nascer. Depois daquele dia na igreja, aquele em que minha voz saiu sem freio e eu joguei na cara do povo o que guardava havia décadas, eu nunca mais entrei numa. Nunca mais dobrei joelho para padre nenhum. E nem é que eu não acredito em Deus. Eu só não acredito mais em quem diz representá-lo com anel de ouro no dedo e olhar que nunca vê o que não quer. Se existe um Deus de verdade, ele mora no olho da mulher que apanha e ainda levanta para fazer o almoço para os filhos. Mora no grito entalado de menina que sobreviveu sem ninguém por perto. Mora aqui, nessa pele enrugada, que ainda sente dor, mas já não tem medo. Nos últimos anos, virei refúgio. Moça ferida bate na minha porta. Mulher que fugiu de casa com a roupa do corpo dorme na minha rede. Eu escuto. Dou café preto, pão duro e toalha limpa. Não peço nome, não julgo. Porque quem passou pelo que eu passei, aprende a reconhecer. Silêncio de abuso no primeiro olhar. Tem menina que chega com os olhos tão vazios que parece que morreu por dentro. Eu só digo, senta aqui, minha filha. Descansa. Você não precisa dizer nada agora. Às vezes, só isso já salva. Minha mãe morreu há muitos anos. Soube por carta. Estava morando no sul, casada de novo. Nunca me procurou. Nunca pediu perdão. E quer saber? Eu já nem guardo raiva. Só pena. De quem teve a chance de salvar a filha e escolheu proteger o monstro. De quem acreditou mais em dogma do que em sangue. Às vezes, ainda sonho com os passos dele. Mesmo velha, mesmo depois de tudo, ainda ouço o estalo da escada no meio da noite. A madeira gemendo devagar, o som da porta abrindo, o cheiro da vela misturado com suor sujo. Acordo suando, o coração batendo no ouvido, a garganta seca como se tivesse engolido vidro. Mas aí olho ao redor. E sei, ele não está mais aqui. Ele não me toca mais. Nem ele, nem homem nenhum, nem igreja nenhuma, nem palavra torta vestida de fé. Hoje quem toca em mim sou eu, com mão firme, com cuidado, com respeito. E antes que essa história vire só mais um relato pesado que você ouve, se arrepia e esquece no dia seguinte, deixa eu te dizer uma coisa que precisa ficar. Nunca confie em homem só porque ele carrega uma Bíblia. Nunca ache que homem de fé é sinônimo de homem bom. Tem canalha que reza melhor que santo. Tem monstro que decora versículo. Tem abusador que chora no altar e sai de lá direto para destruir vidas, com as mãos cobertas de óleo ungido. Fé, meu filho, é ferramenta. E ferramenta serve tanto para construir quanto para matar. Depende da mão que segura. Então, olhe, escute. Acredite na menina que treme, na mulher que muda de calçada, na criança que cala quando o pai chega, porque o corpo sempre fala. E às vezes o que ele grita, ninguém quer ouvir. Eu fui deixada para morrer em silêncio, mas gritei, mesmo tarde gritei. E se tem uma coisa que você precisa guardar dessa velha aqui é: escute, acolha, proteja, porque tem menina viva hoje que só está de pé porque alguém finalmente ouviu. E eu fiquei, em pé, inteira, mesmo remendada, e com voz. Não precisei de altar para me levantar, só de coragem, e coragem. Ah, essa ninguém nunca vai tirar de mim. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer
De onde é que está me ouvindo?